sou Paula Cabreira, sou repórter do jornal Nossa Cidade e hoje a gente recebe aqui na nossa redação o Robson Santos, que é candidato a deputado federal pela Solidariedade. Tudo bem, Robson? Como vai? Ótimo, Paula. Muito obrigado pelo convite, bem como a todos do jornal, né? Nossa Cidade, pelo convite e poder falar de políticas públicas, que é algo muito interessante e necessário nesse momento. Sem dúvida. O Robson, gente, é morador de Mauá. Ele está saindo na primeira eleição e eu gostaria que você conversasse um pouco com o pessoal de casa, Robson, para contar como é que você se viu entrando na política. Como é que foi essa maratona aí para chegar lá? Então, na verdade, Paulo, o que nos levou, eu costumo falar o gatilho, né? O gatilho que nos levou à política foi exatamente não se sentir representado dos candidatos que têm sido apresentados, né? Nós viemos da última campanha aí, do pleito eleitoral de 2020, onde quem ganhou, na verdade, foi os votos brancos, nulos e as abstenções. Ou seja, as pessoas estão desacreditadas. E aí nasce um projeto, né, através de um projeto que nós temos, que é o Quem Ama Cuida, onde nós conhecemos várias necessidades das pessoas de vulnerabilidade, onde não se vê representada na política. E aí vem a discussão, por que não lançar um projeto nosso? E aí nasce o projeto Robson Santos, deputado federal. E você morou muito tempo, né, no Jardim Oratório, foram mais de 30 anos, acho que vem uma vivência aí. Você sabe bem como que as pessoas acabam sofrendo no dia a dia na comunidade. Isso ajudou também, Robson, até para a criação desse programa social? Como foi? Na verdade, o nosso projeto, que é uma Cuida, ele iniciou por conta disso, da vulnerabilidade. Eu sou filho de um estado de vulnerabilidade, né? Quando eu cheguei no Oratório, em meados de 83, então meus amigos, eu costumo dizer que eram os matos e as cabras e as vacas do Leonel Damo, a gente costumava falar isso. E aí na comunidade você é muito solidário, sou de família nordestina. Então a gente vem com aquela ideologia de pegar uma xícara de açúcar, sal, arroz, juntar e sair ajudando as pessoas. Isso a gente caminhou e evoluiu o projeto se tinha o nome de Mundo Melhor, depois evoluiu para Quem Ama Cuida. Hoje esse projeto é importante falar que é um projeto que nasceu na comunidade, hoje ele atende mais de 10 mil famílias em todo o estado de São Paulo, um projeto genuíno de uma comunidade. E o que o projeto faz? Ele ajuda na parte de educação, de comida, como é que é? Tá em Mauá, em quais bairros a gente pode achar? Hoje o projeto ele atua tanto na questão assistencialista, quando eu falo assistencialista propriamente de interação às doações, doação de cesta básica, cobertor, entre outros, mas hoje a nossa maior discussão é tirar a pessoa da situação de vulnerabilidade. Eu costumo dizer muito, dar um upgrade no terceiro setor, porque você dá uma cesta básica para a pessoa, legal, só que a fome volta. Então hoje a gente discute muito dentro do Quem Ama Cuida, como tirar as pessoas daquela condição. Aí nasce o nosso sentido do nosso projeto político, onde a nossa ideia é representar de fato isso, buscar mais educação, mais saúde, para que as pessoas possam se levantar. Essa é a nossa ideia. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, trazendo a parte da pandemia, né? Porque eu imagino que na pandemia você tenha visto com um novo olhar ainda, porque nós somos uma cidade, Mauá, uma cidade com uma vulnerabilidade muito grande, mais de 35% da população de Mauá vive com menos de R$ 500 mensais, a gente sabe que com R$ 500 a gente não compra nada. Então eu imagino que durante a pandemia você deve ter visto, Robson, a coisa tomar aí um caldo, dar uma entornada, né? Como é que foi? Então, olha só, Paulo, imagina você, hoje nós vivemos uma realidade triste no quesito vulnerabilidade. Nós assistimos famílias que a mãe falece e o filho pega na fila, o lugar da mãe. Então a gente não está promovendo a mudança. Quando a gente chega no ano de 2020, meados de março, fevereiro, que parece que o Covid só chegou dessa época para frente, depois do carnaval, né? Engraçado. Isso é algo que você e eu deveria refletir. Mas quando chega esse momento, você vê que o achatamento da economia começa a acontecer. As pessoas começam a ser privadas da liberdade de trabalho, de caminhar, entre outras. Mas não se pensou na renda, como se manter, como comer. Eu costumo dizer que o pós-pandemia é pior do que de repente a pandemia. Tem muitas pessoas com problema psicológico. As pessoas estão passando fome, até falo da fome, porque é uma das bandeiras que o Quem Ama Cuida carrega desde a essência. Porque a fome é a doença que mais mata no mundo. E a gente, para nós, é contraditório viver um país tão abençoado, onde tudo que planta dá, e ter uma nação passando fome. Então imagina que você seca gelo em uma série de situações. Então quando a gente volta lá para a pandemia, a gente conheceu o pior dos piores. A gente já vinha tratando uma série de situações. E quando chegou na questão da pandemia, você viu literalmente, hoje eu posso te dizer isso, a nossa nação está de joelho. Esse é o sentimento que eu tenho até andando pelo estado de São Paulo. Eu me encontro há 40 anos lá atrás, hoje na vida de vários. Eu encontro o menino mexendo no lixo para comer, eu me encontro a família hoje dormindo na rua, eu me encontro hoje a família não tendo o que comer.
É muito louco tudo isso. E eu falo disso porque essa foi a minha verdade lá atrás. E aí eu corro, tô com 42 anos. E a minha verdade de 40 anos lá atrás, hoje ela ainda é na vida de vários. E aí por isso que a gente veio com o intuito de lançar um projeto a deputado federal, para que possa representar essas pessoas de fato. Eu sempre falo, trazer a população para o centro da discussão. Por que eu falo isso? Porque hoje se discute política para grupos. E a população vai entrar em que momento? Eu sou efeito colateral da negligência da política atual. Porque se eles fizessem o que eles tinham que fazer, eu iria cuidar das minhas 4 filhas. Eu ia cuidar do meu pai, minha mãe faleceu faz 4 anos. Eu ia cuidar da minha família. E assim como eu, vários outros que estão nos assistindo provavelmente fariam isso. Hoje a gente vê uma política contaminada por uma série de situações. Ideologia partidária, intolerância religiosa. Tá, mas onde vai o povo? Essa é a maior pergunta. Então hoje a nossa essência, tudo que a gente vai discutir, desculpa até um pouco do calor da emoção na fala, mas é que toca de verdade. Tudo que a gente vai promover, seja saúde, mais educação, mais segurança, mais tudo, vai ser para o ser humano. Hoje a causa que me toca é o preto, eu sou preto. Mas eu não posso corrigir um desvio causando outro. A nossa diferença é a nossa maior força. O Brasil ele precisa hoje de união, Paulo. E aí você vê uma política apresentada onde se fala de 2 figuras, Lula e Bolsonaro. Tá, e o povo? Eu sempre pergunto cadê o povo? Porque nessa discussão não tem povo. Lula e Bolsonaro. Tá, mas a gente ainda vai discutir quem é o governador, quem é o senador e quem são os fiscais do governador, bem como os fiscais do presidente, que é o deputado federal. Então parece que Corinthians e São Paulo, sabe, traz muito para perto e a essência esquece. E as pessoas que nos veem hoje, infelizmente, elas não conseguem se ver na política por causa dessa essência. Virou um fla-flu eleitoral, né? A gente vem há várias eleições já com essa sensação mesmo de separatismo no Brasil, né? E eu acho que a Câmara Federal tem um papel importante para tentar realmente conter essa sangria que a gente vê. O que a gente pode esperar de você lá, Robson? Quais são os projetos, além dessa bandeira social que você falou? O que você acha que falta lá nesse momento que você pode levar? Primeiro a gente vai fazer, de todas as bandeiras que a gente vai levar, a primeira delas é mais educação. Sou professor universitário. É contraditória a minha vida, né? Eu venho de uma base, de uma periferia, mas é verdade, através da minha vida eu vejo vitória nas outras. Que pena que a minha verdade não é verdade para vários. Porque dentro da comunidade, Paula, a educação ela é secundária. Por quê? O cara com 14 anos, 12 anos, ele tem que trabalhar. Isso é na vida de vários, porque foi na minha. Vende sorvete no Palmeirinhas, vende fruta na feira, vai trabalhar, então estuda depois. Quando eu fui ter minhas filhas, aí eu vi a necessidade de estudar para promover, ou na verdade, não proporcionar a mesma verdade que era a minha para a vida delas. Uma mudança na vida delas. Né? Exato, daí vai o Robson atrás de estudo. Mas não no estudo como uma porta de saída, porque teoricamente eu achava que o estudo ele era só para se qualificar por uma determinada vaga. Aí depois eu comecei a entender que é outra coisa. Então o nosso pilar principal é a educação. A gente vai brigar por uma educação igualitária para todos. Muito. Por quê? Hoje a gente tem uma educação pública, e eu estou falando da escola pública, que ela não prepara uma pessoa, por exemplo, para concorrer à PUC, à USP, à Harvard, à MIT. É contraditório. E aí depois vem os programas do governo que eles são imediatistas, né? E aí ele é paliativo. Aí ele pega o branco, coloca para baixo, coloca o negro para cima. Aí eu estou falando das questões de cota. A cota ela existe? Existe. Ela deve existir? Deve. Ela é reparação. Sim. Só que uma reparação perpétua não é reparação. É uma assinatura de incompetência. É assim que eu vejo, tá? Eu não usei a cota quando eu fui estudar. Mas hoje a minha maior briga é para que nós sejamos iguais. Então, Robson, quais serão as suas bases? Educação, mais saúde. É importante falar que mesmo sendo pessoas comuns, através do Instituto Quem Ama Cuida, nós conseguimos recursos para o hospital de campanha em 2020. É a população em movimento Quem Ama Cuida. Nós conseguimos infraestrutura para a escola, as reformas das 31 escolas estaduais, nós conseguimos junto ao governador, através de um ofício, ele entregando na mão. Então a gente quer incitar isso na população. Vamos lá então para o nosso mandato. Mais educação, mais segurança, mais inclusão. Quando eu falo mais inclusão, eu estou falando das etnias, mas eu também estou falando da mulher. Lembra que eu tenho 4 meninas. E eu vejo um mundo que não é justo para a mulher. Que muitas das vezes você desenvolve a mesma função que eu, mas você é inferior no salário. Por quê? Logo mais eu vou descansar, certo? Minhas filhas não terão o meu amparo. E aí? Que mundo eu vou deixar para elas? Então hoje o nosso projeto ele nasce com muito sentimento. Um sentimento de justiça, de fato. De poder oferecer uma educação legal, uma segurança bacana, empregabilidade. Porque para mim emprego é resgate do quê? Do nosso caráter, dos nossos valores.
eu condiciono as pessoas a poder caminhar. Mas quando eu começo a ver os programas do governo, que são esses programas assistencialistas, te pergunto, por que vocês estão encerrados só agora? E por que só até dezembro? Tipo, não tem fome depois? É muito louco, é o seca-gelo. O governo faz de conta que resolve, o povo faz de conta que está resolvendo e não está resolvendo nada. Então a gente vem com esse intuito de resolver as questões. Vai resolver tudo? Somos um grão de areia no deserto, isso eu tenho certeza. Mas é a luz no fim do túnel. Por mais que as pessoas peguem, Paulo, falar assim, a política não presta. Você deve ter ouvido isso já. Só que você respira política. Ela interfere na sua vida no dia que você abre os olhos até o dia que você fecha os olhos. Como que eu posso deixar outra pessoa decidir por algo que é pra mim e eu não querer nem falar? Nós temos a síndrome da praia. Um dia antes da eleição, todo mundo vai pra praia. Ou paga os R$3,50. E quando volta, o presidente ou o vereador, seja lá quem for, está decidido por outra pessoa. Então você que nos assiste aí, o intuito dessa nossa proposta de candidato a deputado federal é fazer com que você se veja no Robson Santos, um pai de família, um filho, um morador da cidade de Mauá, uma pessoa simples como você, só que não aceita mais o que está apresentado. Porque reclamar também não resolve. Se não resolve reclamar, então vamos agir. Aí nós somos o projeto. Acho importante a gente frisar também que a gente tem 150, acho que 156 deputados por São Paulo, 152, agora me fugiu o número. Em São Paulo é 90 e... Mas a gente tem um grande número de deputados federais em Brasília e nós não temos representante em Mauá, né? Acho que faz mais de 20 anos que nós não temos um representante. E é muito importante que a gente tenha alguém que conheça as mazelas da nossa cidade, assim como do ABC, é claro, porque boa parte do orçamento federal que poderia vir para Mauá fica travado lá porque não vem por emendas, né, Robson? Não tem representante, né? Fui perguntar pro cara mais votado da cidade. Fui perguntado, tá? Você conhece Mauá? Lógico que eu conheço, fica na avenida lá no Rio de Janeiro. Pô, pelo amor de Deus, o Eduardo Bolsonaro não é contra a pessoa. Mas como que ele pode me representar se ele não sabe nem a dor que me dói? Então você precisa entender. Aí vou voltar agora pro estadual. O cara mais votado foi o Tiririca, é um palhaço. Não é contra o Tiririca, não tenho nada contra a pessoa. Eu tô falando do fato, da forma que... é o voto de revolta. Resolveu nada. A única ferramenta que eu e você tem para proporcionar a mudança de fato é o voto. Se você chegar de Ferrari e eu chegar descalço no dia 2 de outubro, vai valer um só. O seu voto vale 1 e o meu vale 1. Não importa a forma que você chegue, não importa o quanto você tem na sua conta. Então o único dia de verdade na nossa Constituição e na nossa existência que nós somos iguais é no dia da eleição. Sim. Dias mais dias não somos. Acho legal também que você falou que tem 4 meninas, né? A gente tem recebido muito essa pauta aqui a respeito de políticas públicas para mulheres não serem feitas por mulheres, mas eu queria frisar também que a gente tem que falar também da política públicas para negros não serem feitas por negros. Não tem né? sentido, Então, a importância da representatividade, né, quando a gente fala sobre isso, porque ninguém vai saber a dor que dói em você se não viveu ela. É isso aí. O que a gente pode esperar, Robson, de você lá dentro dessa representatividade? Você já falou que você não é a favor das cotas para sempre, porque você acha que uma reparação histórica tem que ser feita, mas pelo que eu entendi, você acha que você tem que acertar na base também e levar um desenvolvimento para aquela criança ali. É isso. Mais alguma coisa? Você acha que é mais importante a gente ter uma outra tipo de discussão dentro do racismo, da intolerância? Eu acredito que nós temos uma boca e 2 ouvidos, não é? Então o nosso mandato ele vai ser constituído disso, de ouvir muito. Porque eu não fui ouvido. Nota que o que nos leva à campanha, ao pleito político é exatamente isso. Não se sentir representado. Eles não nos ouvem, eles não olham pra gente. Então hoje o nosso maior intuito é fazer o quê? Fazer com que as pessoas não se vejam aqui. Então hoje eu posso te dizer que 90% do nosso projeto será movido por ouvir. Vai ser divã? Não é isso que eu tô falando. Não dá pra dizer, o que vocês querem de transporte público, o cara vai querer andar de Ferrari. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente vai ouvir a população. Que a dor que dói em Mauá é diferente da dor que dói aqui em Ribeirão. A dor que dói lá em Avaré é diferente da dor que dói lá no centro de São Paulo. Então precisa ouvir. O que eu vejo bem? Eu tive uma conversa com alguns deputados. Eles fizeram uma fala de repasse de recursos. E eu fiz a seguinte pergunta: por que vocês não olham para Mauá? Ele falou: Robson, eu vou te fazer uma analogia, não leva no pé da letra não, mas entenda. O Estado é uma cadela. Eu falei: meu Deus do céu, e nós somos os cachorros, né? Ele falou: não leva na essência, mas entenda. A cadela, ela tem leite, ela pode amamentar. Você já viu como uma cadela, ela amamenta os cachorros, ela deita em um lugar.
e os cachorros vêm até ela. Eu falei, então tá, então eu tô indo num pleito em que eu seria o cachorro para representar a cidade, é isso. Ele basicamente isso. Então o que ele quis dizer? Recurso tem, só que se não houver representantes para vir buscar, não vem, e não vem mesmo. Nós fomos na Alesp, Paula, e aí a discussão foi, olha para Mauá, daí o rapaz respondeu assim para mim, mas a gente nunca esqueceu de Mauá. Vira e mexe, a gente conversa com o Leonel Damo. Eu falei, tá vendo como você não sabe o que você tá falando? Olha para Mauá. Quanto tempo faz que o Leonel Damo saiu do governo? Nossa, acho que faz mais de 12 anos, gente, faz muito tempo. E eles acham ainda que o prefeito da nossa cidade ainda é o Leonel Damo. Então, o nosso intuito hoje é fazer com que os invisíveis sejam enxergados. Por que invisíveis? Sou eu e você também. A mulher, o preto, a pessoa de comunidade. Porque a gente tem voz, então precisa mostrar que é possível. Ah, vai mudar a roda? Pouco provável que vai mudar. Ela está girando, só que só muda de dentro. Ela não para você entrar. Mas nós teremos essa voz. Seja ela conta-gota, seja ela um berro. A gente vai fazer com que a nação seja escutada de lá de dentro. Ah, você vai promover mudanças? A gente não sabe. Mas talvez a gente seja esse grão de areia num deserto que não enxerga ninguém. Nós estamos andando com um projeto político em todo o estado de São Paulo. Tivemos aí acessos a assentamentos, ao interior de São Paulo e em outras comunidades. E uma das maiores contradições que nós vemos hoje, Paula, é que a miséria e toda essa tristeza que tem promovido no nosso povo tem passado a ser comum. E além de ter passado a ser comum para algumas pessoas, o nosso povo está se acostumando. Eu sou cristão, indiferente da religião, respeito todas as religiões, mas nós viemos à Terra para viver o melhor dela. É inadmissível. O que é felicidade de fato? É eu entrar na minha casa num carro de 500 mil reais, abrir minha geladeira, tá cheia, mas quando eu abro meu portão tem uma pessoa prostrada? Não é isso. Eu acho que não dá para ser feliz sozinho. Nós somos como um elo de corrente. Juntos nós somos uma corrente, separados meras argolas. Então hoje a nossa ideia é fazer com que a população seja escutada. Robson, hoje nós estamos tipo Davi e Golias. Porque é um projeto originário de uma comunidade, onde obviamente eu lutei e tenho capacidade para gerir essas questões, porque sou professor universitário, sou empresário, sou palestrante, fundador do Instituto Quem Ama Cuida, então não é um cara que nasceu do nada. Eu não dormi ontem e acordei hoje querendo ser deputado. Eu dormi ontem, há 2 anos atrás, e não aceito mais o que está posto aí, porque a gente colabora muitas das vezes ajudando e colabora muitas vezes fazendo nada. O fazer nada também colabora. Então hoje, quem é o Robson Santos? É uma pessoa simples que cansou de assistir dos bastidores as pessoas escreverem as pautas da vida da gente. Não dá. E é nisso. Ajuda a gente, Paula. Só ajuda. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Robson. Ele falou um pouquinho antes da gente começar a entrevista, e você citou isso agora, que nos bastidores políticos você sempre esteve envolvido. A política é uma coisa que nutre a nossa vida, né? A gente tá sempre ali em volta e você não se sentiu mais representado. Mas agora você me falou que está com mais de 48 dobradas, né, pelo Estado. Como é que foram essas discussões para definir o partido e encontrar parcerias que você se sentiu representado para trazer com seu nome? Hoje nós estamos no Solidariedade, tá? É um partido que nos acolheu. Agradecer o Paulinho e toda a família Solidariedade pela recepção. O que nos levou à Solidariedade? A independência de trabalho. Indiferente da posição partidária, eles falaram, trabalha. Então isso era só o que a gente precisava. Porque hoje a gente vê uma guerra ideológica de partidos, entre outras coisas. E nós gostaríamos de apresentar o nosso projeto genuíno, sem mácula. E é o que nós estamos fazendo. E aí quando eu volto à questão de partido, é muito maluco isso, né? Quando nós estávamos discutindo que partido ia ou que tipo de projeto apresentar de fato, eu lembro que nós fomos convidados de A a Z. Mas nós não queremos ser usado. A mulher é utilizada, isso é importante falar, a mulher é usada hoje nos cabos eleitorais por conta de percentuais de repasse, né? Assim como o negro. Então eu não queria ser só mais um. Então quando a gente foi decidir, foi exatamente isso. Somos um projeto de fato ou não? Porque se não for, nem quero. Aí nasce a nossa ideia de discussão. Aí quando você me pergunta, Robson, mas por que vocês iniciaram um projeto como esse? Baseado em todas essas questões aí de partido, e porque você está aí 20 anos mexendo nisso e agora você resolveu mexer, por não se ver mais representado. O fato de não se ver representado, a gente traz à tona o anseio da família. O nosso projeto, Paula, ele é o grito desesperado das famílias dizendo que não aguenta mais. É simples assim.
se eu for fazer um sinônimo do todo o nosso projeto, é o grito desesperado das famílias. Basta, não aguento mais. Então toma posse do que é seu. Então a gente só quer representar o nosso povo. Acho importante a gente falar sobre isso, porque realmente Mauá não tem representação na Câmara Federal, falta uma voz lá. E aí, cito novamente que morador do Oratório, né? Nascido na cidade de Mauá, morador de Jardim Oratório, hoje moro no Pilar, mas minha família ainda está no Oratório, né? Eu já tentei tirar meu pai de lá. Meu pai faz uma fala assim: Paula, eu vou ficar aqui para que você nunca esqueça de onde você veio. Então, às vezes, né, as pessoas elas falam assim: ah, mas você já foi embora. Eu não fui embora, eu tô aqui. Tá vendo ali, O né? umbigo tá grudado lá. tá enterrado? Tá. Porque pai antes fazia isso, enterrava o umbigo lá, não Mas tem como fugir. Não tem como, a família tá lá. E quando a gente quer se reencontrar, a gente vai para onde a gente nasceu, Conhece, né? com essas pessoas. E hoje, qual que é o nosso intuito? É ser um exemplo em vida para as pessoas. Ah, você quer fazer carreira política? Não. Mas eu quero mostrar para aquelas pessoas que são como eu, simples, pai, mãe, filho, que é possível fazer um movimento, mudar. Mas mudar tem que se levantar, dói, machuca, viu? Porque colocar a cara no papel, eu falo muito isso, viu, Paulo? Colocar minha cara preta no papel não é fácil. Sabe por que você passa a ser alvo? Vidraça, né? As pessoas, esses dias, um maluco colocou lá no jornal: ele não é morador de Mauá. Não sou, não. Toda minha vida inteira aqui. E o cara, ele vai lá e coloca um fake news. A gente até acionou ele para conversar, mas vocês que nos assistem, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Pesquisa, valida a informação. Projetos como o teu são extremamente importantes para que a gente possa difundir um pensamento, né, sem acesso às grandes mídias. Se não fosse você, qual seria a outra oportunidade que eu teria de estar falando o que estou falando aqui para milhares de pessoas? É um trabalho que a gente começa como formiguinha, né? Então, é fundamental. Até valorizar a atuação, porque vocês, né, o veículo de comunicação independente, são extremamente importantes para difundir o pensamento ímpar, sem mácula. Não é lado, é a verdade. Eu aprendi na minha vida inteira que a verdade ela acaba em qualquer lugar. E hoje a gente vê uma mídia que, infelizmente, ela é condicionada. É bom para mim, eu digo sim. É mal, eu digo não. Acho que isso não é legal. Então, parabéns pelo teu trabalho e pela oportunidade de estar podendo falar aqui, porque qual outra teria, né? Eu agradeço. Fica aqui, então, o nosso papo. Muito obrigado, Robson. A gente sabe que agora a gente está há 30 dias da eleição, gente. A coisa começa a ficar mais corrida, né? E quando a gente faz esse trabalho de formiguinha, a gente tem que estar em campo ali conversando com todo mundo. Então, agradeço muito que você tenha tirado esse tempo para vir até a nossa sede, o nosso jornal, porque eu sei que foi uma reunião que você teve que tirar da sua agenda. Obrigada, Robson. Queria que você falasse pro pessoal de casa, suas mídias sociais, para quem quiser te acompanhar também. Tá ótimo. E você que nos acompanha, antes de mais nada, não veja no Robson o Messias, não. O Messias está no espelho. Você quer propor mudança, muda a pessoa do espelho. É com atitude. Conheça um pouco do nosso trabalho. quemamacuida.sp, robsonssantos.sp.oficial. 7779 é o número da mudança. Nos ajude. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau para vocês.